Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Mais, o podcast do Colégio Demais Educativo. Eu sou o Leandro, diretor do colégio, e esse podcast ele é voltado para você, entusiasta da educação, seja você aluno, professor, pai, mãe de alunos. Ele é um podcast que vai trazer para vocês todo o material, todos os assuntos relacionados à educação. E hoje aqui o meu convidado é o Júlio César Passos. O Júlio César ele é professor de inteligência artificial. Júlio César, olá, seja muito bem-vindo ao Pod Mais. Obrigado, Leandro, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente vem estudando a respeito das inteligências artificiais. A gente sabe que é um mundo novo, mas estamos aqui para compartilhar um pouquinho aí com os professores, com as famílias e com os nossos alunos. Obrigado mais uma vez. Pois não. Júlio, deixa eu te falar uma coisa. Inteligência artificial, esse negócio novo que tá aí, todo mundo meio nervoso, né? Algumas pessoas mais cautelosas, outras pessoas mais eufóricas. Minha pergunta a você, devo ter medo da inteligência artificial? Ela vai dominar o mundo ou não? Ela veio para ajudar. Para quem é dos anos 80, como a gente é, né, contemporâneo, a gente sabe que tem essa questão da ficção científica, de todas essas tecnologias. Mas olha, pode ficar despreocupado que a gente está muito longe disso, né? A gente está experimentando novo e isso realmente causa uma certa insegurança, né? Mas a gente está muito longe disso, acredito que não. A gente precisa do ser humano envolvido, né? E a gente adaptar tudo isso para que a gente possa aí, promover o melhor. Assim como a tecnologia, os computadores surgindo também, a inteligência artificial não vai chegar nesse nível, não. Que bom, né? Pode ficar despreocupado, não, então. Esquece a Skynet. 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 Tava tentando lembrar o nome do filme. Aliás, eu sou fã da trilogia. Eu acho que a trilogia de tem mais de 4 ou 5 filmes, né? Tem. Exterminador do Futuro. Sim, e é muito bom demais. É muito bom, adoro. É maravilhoso. Mas vamos lá, antes de a gente começar a entrar no papo aqui, falar sobre inteligência artificial, apresente-se pro público. Eu vi aqui, você é especialista, né? Pós-graduado na arte aí do ensino. Sim. Se apresente, por favor, passe seu currículo aí pra gente, por favor. Sim, legal. Vou tentar resumir aqui, porque a gente está sempre estudando, na verdade, né? A gente não vai acabar de aprender nunca, na verdade. Não tem linha de chegada, na verdade, a aprendizagem. Bom, eu tenho formação muito técnica na área de logística, engenharia de produção, e depois de muitos anos atuando na indústria, me vi aí estudando, né, na área de pedagogia, educação. Fiz meu mestrado na área de engenharia de transportes, porém voltado para metodologias ativas de aprendizagem e tecnologia educacional. E aí, com a chegada da pandemia, para resumir bastante aqui, né, passei a fazer pedagogia, artes visuais e também matemática. E aí, com a chegada da pandemia, passei a ajudar os professores com tecnologia, porque eu já gostava de tecnologia. Então, eu já trouxe isso para o meu currículo para poder ajudar os professores aí. E desde então, desde a pandemia, estou aqui, né, ajudando os professores aí com as minhas redes sociais aí. Maravilha. Aliás, pessoal, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo todas as redes sociais do Júlio, tá? O Júlio que tem canal no YouTube. Qual que é o nome do seu canal, Júlio? É professor Júlio César Passos mesmo. Coloque aí que você vai achar aí, né? Vai aparecer. Já tá ranqueando bem, graças a Deus. Maravilha. Eu vou deixar aqui para vocês aqui no rodapé do nosso vídeo, os canais aqui. E na nossa descrição também tem todos os links para acesso à rede social do professor Júlio, tá? Mas você disse que começou ajuda aí aos professores, né? Sim. Durante a pandemia. E como que você fez essa formação sua? Qual que é a sua formação para dar aula em inteligência artificial? Isso, na verdade assim, antes da pandemia, bem antes, até durante o meu mestrado, eu já gostava de utilizar tecnologias educacionais em sala de aula. Então, era uma coisa que eu já gostava, né? Sentia que os alunos gostavam disso. E a pandemia chegou com aquela quinzena, né? E a gente teve que se virar para poder treinar os professores. Eu era um dos únicos que sabia sobre essas tecnologias. E aí a instituição pegou e falou assim, ó, já que você entende, tenta proliferar isso para a nossa instituição. Era uma universidade. E aí eu passei a juntar os professores na sala de Meet, que era o que dava para fazer. Comecei a ensinar eles, e aí, o que aconteceu com a questão das redes sociais também? Isso é bem interessante, né, Leandro? Eu tinha um canal no YouTube que estava parado, né, estava ali, e aí, em vez de eu mandar o arquivo de gravação para o professor, ensinando ele a mexer com alguma ferramenta, eu subia isso no meu canal do YouTube e mandava somente o link para o professor via WhatsApp. E aí ele passou a assistir isso, só que aí, eu despercebido,
vi que os professores do Brasil inteiro começaram a assistir o meu canal do YouTube, porque estava todo mundo precisando de tecnologia. E aí passei a ajudar não somente os professores da minha sala da instituição que eu estava, quanto também do Brasil inteiro, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu meio que me reinventei ali para poder tentar ajudar os professores e no meio nesse caminho aí desenvolvi alguns métodos pessoais para poder ajudar os professores com tecnologia, fazendo passo a passo para eles, fazendo tutoriais, fazendo esses vídeos que eu mandava para eles, e aí passei a ajudar dessa maneira. Foi, na verdade, assim, eu comecei a viajar nesse avião de treinamento dos professores com o avião no alto mesmo, né? Me reinventei ali naquele momento. Legal. Então, o que você faz, você treina professores no uso da inteligência artificial voltada para o ensino. Para o ensino, exatamente. Isso é bem interessante a sua observação, porque quando eu pego a questão da inteligência artificial, quando eu comecei com tecnologias educacionais, e aí surgiu a inteligência artificial em 2022. Eu passei a integrar as metodologias ativas de aprendizagem, né, que são as estratégias pedagógicas que nós temos, com a inteligência artificial. Como que a inteligência artificial pode ajudar o professor a aplicar, por exemplo, uma sala de aula invertida, uma aprendizagem baseada em projetos, uma aprendizagem baseada em problemas. Então, juntar desses dois mundos aí, o tecnológico com o metodológico, para que possa potencializar a aprendizagem do aluno. Bacana. Explica pra gente, você usou o termo sala de aula invertida. Ah, sim, Explica pra vamos gente lá. esse termo aí. Vamos lá. Sala de aula invertida é uma metodologia ativa de aprendizagem criada no começo dos anos 2000 pelo Jonathan Bergman e pelo Aaron Sanz, nos Estados Unidos. Eles eram dois professores de química que, assim como qualquer outro professor de exatas, a gente sabe o quanto que às vezes é desafiador, né, para o aluno poder entender toda essa ciência. E aí o que eles passaram a fazer? Passaram a gravar vídeos para os alunos, antecipar um conteúdo para os alunos no formato de vídeo antes da aula. Então, o aluno ele consome aqueles conteúdos e aí ele já chega pronto para a aula, já sabendo o que vai ser tratado. E com isso, aumenta, potencializa a aprendizagem dos alunos. Então, essa é a sala de aula invertida, ou então o flipped classroom, né, que o pessoal fala aí, na prática, o que acontece com os alunos. Não é aquela aula tradicional que nós tínhamos, Não. eu vou dizer na minha época. As barbas brancas aqui já entregam a minha idade, eu já passei dos 20. Então, não seria essa aula tradicional, aquela aula que nós tínhamos lá, que o professor entra e durante 45 ou 50 minutos ele transmite conhecimento. Essa aula, obviamente, ainda é uma aula muito usada, né? Os colégios ainda usam muito. Eu acho que tem muita relevância, né? Mas a aula invertida, então, ela é um pouco diferente do que essa aula tradicional, né? Exatamente. Ô, Júlio, eu vi nas suas redes sociais, eu acompanhei alguns vídeos seus aí, eu vi que você não forma professores apenas aqui no Brasil. Eu vi que você forma professores também na África, né? Sobretudo Moçambique e qual outro país? Angola também. Conta pra gente um pouco dos seus desafios aí em treinar professor fora um país tão longe assim, né? E talvez tão escasso de recursos, né? Isso é interessante, Leandro, porque assim, com a chegada da pandemia e como eu passei a subir meus vídeos do YouTube, eu passei a subir os vídeos tutoriais no YouTube, e o que é bacana da tecnologia é que os vídeos começaram a ganhar muita escala, né? Então, não somente dentro do país, mas também fora. Então, países que falam a língua portuguesa passaram a acessar os meus vídeos também. Dois desses dos grandes polos que nós temos aí no continente africano, que é Angola e Moçambique, os professores começaram também a acessar esses vídeos, né? Como você bem disse, assim como a gente tem desafios no Brasil, na África também a gente tem muitos desafios. A gente tem situações em que o professor ele utiliza uma árvore como apoio para uma lousa e tem alunos sentados em tocos de árvore também para poder ter aula. Então a gente tem esse extremo lá na África também, né? E professores que têm esse cenário lá na África passaram a assistir esses vídeos também e me passaram algumas demandas a respeito de como que eu poderia passar algumas estratégias de aprendizagem para eles, de forma que eles pudessem tornar a aula muito mais dinâmica. E aí a gente vem falar daquele termo desplugado que a gente usa, né? Que não é simplesmente o uso da tecnologia que você vai garantir que uma aula seja nota 10, por exemplo, né? Vamos dizer assim. Mas sim a forma como você conduz aquela aula com os alunos. Por exemplo, a gente acabou de falar de sala de aula invertida. Muitos professores dos continentes africanos passaram a utilizar essa metodologia, antecipando esse conteúdo para os alunos, para que aquele momento da aula que eles estivessem com o aluno
fosse algo mais interativo, mais de tirar dúvidas, mais de mão na massa, mais prático, né? Então, lá na África, o que foi desenvolvido para essa falta de conectividade que eles têm lá também, assim como no Brasil lá eles têm também essa falta de conectividade, muitos professores que eu formei lá na África utilizaram essas metodologias ativas de aprendizagem, né? Quando se tinha alguma tecnologia, algum acesso à internet, sim, a gente chegava com um Google, uma ferramenta da Microsoft, enfim, para ele poder utilizar. Mas na ausência disso, a gente utilizava outras estratégias para que ele pudesse engajar os alunos deles. Maravilha, cara. Parabéns, viu? Obrigado. Aliás, também, fucei, eu virei sua vida do avesso, cara. Antes de vir aqui, gente, eu sempre vejo, né, dou uma olhada nas redes sociais do convidado, e eu vi que você também tem algumas comunidades, né? Isso. Eu vi uma aqui, achei um nome curioso, chama Limenites. É esse a pronúncia? Tá correta? Tá correta, é isso Como mesmo. que é? Como que é essa comunidade? O que quer dizer Limenites? Explica pra gente aí, por gentileza. Vamos lá. A comunidade Limenites, ela surgiu, né, a partir principalmente do canal do YouTube e do Instagram, né, onde eu tenho mais de 70% do meu público nessas redes sociais são mulheres, né? E eu gosto muito de trabalhar dessa questão mais lúdica, nessa questão de transformação, a transformação que eu gero na vida desses professores, né? E a borboleta, né, que é a Limenites, né? A Limenites é uma das 10 espécies mais raras e mais lindas de borboletas do mundo. É por isso que tem esse termo Limenites, né, que tem um nome, é um nome científico, na verdade, né? Eu decidi dar esse nome justamente por conta da borboleta, porque passa pela transformação, né, da lagarta, da pupa, né, do casulo e vira borboleta, né? Então, é o que eu faço com os professores, né, de realmente pegar eles sem conhecimento tecnológico, digital, faço a transformação e uma vez transformado, esse professor ele não retorna mais a ser o que ele era antes, ele se transforma permanentemente, assim como a borboleta. Então é por isso que eu dei esse nome de Limenites para essas comunidades. E essa comunidade hoje, atualmente, já está com mais de 100 professores, né, que são professores que consomem conteúdos, que participam de oficinas ao vivo, onde eu, através do meu método, né, eu pego na mão desses professores, ajudo eles passo a passo com as tecnologias para que eles possam transformar as práticas pedagógicas deles, né? E tudo isso, Leandro, é partindo da necessidade que nós temos hoje de mercado, ou então necessidade do perfil do aluno que nós temos hoje, que não é mais aquele aluno que fica somente assistindo. Ele não quer mais ficar ali parado, ouvindo o professor falando 50 minutos. Ele quer realmente, uma geração Z, né, que a gente quer colocar a mão na massa, que quer ser desafiado e quer aprender de uma maneira prática. Então, esse é o objetivo ali, transformação de professores para poder engajar esses alunos aí para o futuro, para o hoje, né, também. Beleza. E fala uma coisa, eu sou entusiasta, eu gosto bastante, achei interessante. Eu consumo muito inteligência artificial. Eu tenho dificuldade em acompanhar as novidades. Perfeito. Antigamente, pelo menos é a impressão que eu tenho. Antigamente as coisas não eram tão rápidas como hoje em dia. Hoje em dia eu vejo que criou-se uma nova inteligência artificial. E aí você pesquisa, faz uma pesquisa, as redes sociais já te inundam com propagandas, né? E aí eu vejo que tem tantas inteligências artificiais. Mas uma das mais famosas é o ChatGPT e o Gemini, Isso. né? O pessoal chama de Gemini, né? Isso. A pronúncia depende aí. Explica uma coisa para mim. Para educação, como que eu posso usar o ChatGPT e o Gemini? Tá, vamos lá, os carro-chefes aí, né? O ChatGPT foi o primeiro que abriu a porteira aí das inteligências artificiais no mercado, né? Não somente para a educação, mas para o mundo inteiro. E o Gemini depois, na verdade, surgiu como Bard, na verdade, né? E depois o Google atualizou para o Gemini agora, que também está fazendo aí as pontas aí. Nós temos o Copilot também lá na Microsoft também, né? Que também ajuda bastante. Na educação, como que eles podem ser utilizados? Principalmente como auxiliar, assim como, na verdade, qualquer outra tecnologia, na verdade, né? Funciona muito bem como auxiliares. Em que sentido? Por exemplo, um professor que tem o tempo apurado, tem um tempo escasso, né, para poder planejar a aula, às vezes tem momentos de prova, preparação de material, tudo, e a gente sabe muito como bons educadores aí, eu mesmo já varei madrugada corrigindo prova, a gente sabe o quanto que é pesado essa parte do fora da sala de aula, né, então a gente fala assim, né, a gente tem 50 minutos de aula, né, mas 50 minutos perto do planejamento é um passeio no parque, na verdade. Claro que a gente tem um problema, tem os desafios da sala de aula, mas o planejamento que antecede a aula realmente é bem desafiador, né? E essas ferramentas, elas utilizadas principalmente para ser auxiliares desses professores, funcionam como, na verdade, assim, produtores de conteúdo,
planejadores para planos de ensino, ou então novas ideias para as aulas, ou então até para poder analisar contextos. Por exemplo, às vezes um professor ele tem uma determinada situação dentro da sala dele, ele pode utilizar a inteligência artificial para poder dar dicas para ele, para realmente auxiliar nesse processo de planejamento e lidar com aqueles desafios. Esse é um dos exemplos que a gente pode ter com o professor. Do ponto de vista do aluno, o aluno pode utilizar essa inteligência artificial, por exemplo, para ser um tutor virtual dele, para poder tirar dúvidas, para poder ampliar aquele conhecimento que ele está adquirindo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Vamos supor que o aluno ele está num período de Enem e ele precisa estudar para redação. O que ele pode fazer? Ele pode produzir essa redação à mão, tirar uma foto dessa redação, jogar para dentro do ChatGPT ou do Gemini e pedir para essas inteligências artificiais analisarem essas redações e verificar numa pontuação ali de 0 a 1000 pontos, quantos pontos ele tirou e que pontos ele pode melhorar. Né? Então, a inteligência artificial ela pode ser treinada para isso, para poder ajudar esse aluno. Claro, não dispensando também o papel do professor, que é super importante, que conhece esse aluno para poder ajudar ele a melhorar essas notas. Esse é um dos exemplos que a gente pode ter dentro da educação. Né? Um outro exemplo muito rápido aqui também para a educação infantil, temos colegas pedagogos aqui que têm muito essa necessidade. Como que eu posso utilizar a inteligência artificial para me ajudar na educação infantil? Vocês podem, por exemplo, às vezes fotografar um brinquedo e pedir algumas estratégias pedagógicas com esse brinquedo com a sua turma. Então, por exemplo, dá para fazer isso também, tá? Então, assim, são milhões de possibilidades que nós temos. Aqui eu dei alguns exemplos, até por causa do nosso tempo aqui, mas existem milhares de formas aí da gente colocar essa inteligência artificial, ressaltando, como auxiliar, como realmente um sistema que vai ajudar na tomada de decisão do professor e auxiliar mais na criatividade. Então, na sua opinião, a inteligência artificial não veio substituir o professor? Não, pelo amor de Deus. Ela veio para auxiliar. Exatamente. Senão eu tô dando um tiro na minha cabeça também, né? Então, exatamente, para auxiliar a gente. E com relação aos alunos, Júlio? Alguns alunos espertinhos, vai lá, o professor pede, me apresente um trabalho sobre a Roma Antiga, sobre a desenvolvimento industrial na França. Aí o aluno vai lá e fala assim, ainda coloca o nome do professor. Meu professor, ele gosta de tal assunto, me apresente um trabalho de 35 páginas, dando enfoque desse lado e tal, e ele apresenta o trabalho pronto, né? Exato. Esses alunos, eles usam e pensam nessa inteligência artificial, no ChatGPT, a mais famosa de todos, foi quem começou, quem lançou a moda aí, eles pensam em usar essa inteligência artificial como uma ferramenta para burlar o professor. Exato. E eu acredito que seja uma ferramenta, a inteligência artificial, pelo que você está falando, ela é uma ferramenta para que o aluno utilize, né, nele como um auxiliar mesmo. Exato. Né? Eu acho que isso daí Você sabe que outro dia eu estava assistindo um podcast, ouvindo um podcast, né? E estava tendo essa discussão de inteligência artificial e como que faz, porque a molecada tava. A fala era a seguinte: era que essa geração é a primeira geração que não sabe mexer tanto no computador, ou não sabe editar tanto programas no computador como os pais, né? Falava assim, a molecada não sabe, por exemplo, formatar um texto, não sabe usar o computador para fazer um monte de coisa. E tava todo mundo criticando, metendo pau na geração e tal, até que um era educador, ele me chamou a atenção e ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, na geração de vocês, o boom que deu foi a criação dos microcomputadores, né? Perfeito. Foi onde todo mundo podia ter um microcomputador em casa, né? Exatamente. O que antes era reservado apenas para empresas, aquelas máquinas gigantescas que ocupavam salas, Exato. a pessoa conseguia ter na casa dela. E aí ele falou assim, foi a mesma coisa. Agora olha lá, todo mundo vai usar o microcomputador e vai começar a fazer tudo isso daí. Ele falou assim, hoje a geração não desapareceu, o mundo não acabou. Exato. E não conseguimos mais ver o mundo sem um microcomputador. Hoje você usa um computador para tudo, né? Exato. Tá aqui um celular, hoje em dia você tem rede social, a sua agenda, tudo é feito lá. Ele falou, então é uma ferramenta. Ele falou assim, não é que essa geração não saiba mexer, mas é que ela tem outras ferramentas que otimizam o tempo. Ela falou, por exemplo, o exemplo que ele deu eu achei fantástico, que ele falou o seguinte,
Antigamente, para uma pessoa editar um vídeo, ele precisaria mexer no computador. Exatamente. Depois ele ia ter que fazer um curso de edição de imagem, aí baixar um editor de vídeo, que era um negócio monstruoso, para aprender a mexer. Hoje em dia ele tem o CapCut com inteligência artificial, ele vai lá, escreve como é que faz um vídeo, e o vídeo já vem pronto, cortado, com qualidade melhor do que o outro cara conseguia fazer. E vem legendado ainda. Exatamente. Né? Ele falou assim, então essa molecada, ela a questão é da revolução, né? Daí que virou a chave, que eu entendi que a inteligência artificial não é uma moda, é um negócio que veio para ficar. Exatamente. Então, não, exatamente isso, Leandro. Até ressaltando isso, é uma coisa que nos convida, né, nos desafia, enquanto educadores, a utilizar essas tecnologias, que é um tipo de tecnologia também, inteligência artificial, para que a gente possa repensar nossas práticas pedagógicas, porque se mudou. Agora, as coisas mais mecânicas, por exemplo, produzir um texto, agora a inteligência artificial faz em segundos. Você coloca ali o prompt, que é aquele comando, né, que a gente coloca ali na barra de comando, ele redige para você ali em segundos. Né? O que vai ser exigido mais desses alunos, desse novo cidadão aí, né? Realmente a questão ética também de todo esse comportamento. Uso da criatividade, né? A questão a gente chama de soft skills também, né? Dessa questão da empatia, da criatividade, de como que a gente vai lidar com todos esses problemas, porque a parte mecânica realmente vai ser feita pela inteligência artificial. E aí a questão da abordagem que você falou no começo da sua fala é bem interessante, né? Eu peço para o meu aluno uma redação sobre industrialização. A gente sabe, não dá para negar mais, gente, que o aluno ele vai sentar na frente do computador, ele vai utilizar aquilo. A gente precisa mudar, repensar, na verdade, é como a gente vai estar avaliando esse aluno. Outra coisa também interessante notar é que o aluno ele vai precisar saber em algum momento da vida dele que ele vai ter que colocar isso no papel, que ele vai ter que realmente redigir alguma coisa, que ele vai ter que tomar decisão por ele mesmo. Vai ter situações que ele não vai ter, às vezes, a inteligência artificial resolvendo por ele. Então, ele vai ter que desenvolver algumas inteligências para que ele possa desenvolver algumas habilidades, para que ele possa realmente ser competitivo, por exemplo, no mercado de trabalho. Ele vai chegar no mercado de trabalho e muitas dinâmicas de empresas já oferecem para esses alunos que estão ali em processo seletivo todas essas ferramentas. Só que o que vai ser medido ali? É como ele trabalha em grupo, é como ele se comunica, como ele utiliza a criatividade dele para poder resolver um estudo de caso que é colocado para ele ali no processo seletivo. Ele vai ter que se comunicar naquela dinâmica de grupo, por exemplo, ali, com pessoas que ele nunca viu na vida. E ele vai ter que saber se comunicar, respeitar a opinião do outro. Porque a parte mecânica, a parte mais automática, vai ser feita pela inteligência artificial. Mas o que as empresas estão preocupadas? A capacidade de tomada de decisão, resolução de problemas na prática. Então, é desafiador, né, tudo isso, né, mas a gente precisa realmente proporcionar para os nossos alunos o como se comunicar, o como resolver problemas, o como desenvolver a criatividade. Você sabe que lá no colégio, no Demais Educativo, a gente sempre está treinando, né? Os professores estão em formação, o ensino ele nunca é estático, né? Ele está sempre em mudança, a gente está sempre aprendendo coisas novas, como tudo na vida. Sim. E no começo desse ano, fomos em uma palestra que foi promovida pelo Positivo, que é o sistema de ensino lá do colégio, que dá todo o suporte, né? Ótimo. E o tema foi justamente esse, como usar a inteligência artificial, porque até então a novidade era fresca, né? Sim. O desafio dos professores era esse. Era como que eu vou impedir que o aluno, ou como que eu vou verificar se o aluno está usando a inteligência artificial para burlar uma tarefa e apresentar uma lição feita pela inteligência artificial. E ele não vai estar aprendendo. Exatamente. E aí o que o palestrante disse, eu achei interessante, justamente o que você falou, o jeito de ensinar mudou. Ele falou, então você não vai mais pedir para que o aluno te entregue um trabalho pronto sobre a industrialização ou sobre qualquer outro assunto. Sim. Ele falou, uma das saídas, e aí você vai ter que usar sua criatividade, mas uma das saídas seria fazer seminários. Exatamente. Porque aí a inteligência artificial vira uma ferramenta. Eu substituo a Barça de 1980 pela inteligência artificial, porque o aluno, ainda que ele peça para ter um texto pronto, o que também tinha na Barça, a diferença é que ele tinha que pesquisar, Exatamente. né? Ele vai ter que ler aquele texto, porque ele vai ter que apresentar. E aí ele não criou o texto, mas ele leu o texto e entendeu
Para poder apresentar. E ele acabou para poder apresentar. Exato. E aí ele acabou por aprender, né? Exatamente. E digo mais, nós lá na escola, né? Depois eu vou apresentar o Júlio, ele é professor nosso lá, mas lá na escola a gente já viu, a inteligência artificial ela não é falha, né? Sim. Ela traz informações às vezes Sim. incorretas ou que Muito você bem tem lembrado. que checar, né? Muito bem lembrado. Mesmo assim, Júlio, a gente encontra resistência aí de alguns professores, Sim, né? sim, E sim. vamos trazer um tema aí que está na moda agora, a questão do uso dos celulares na sala de aula, né? Tivemos votação aí de lei, aprovação, Isso. sanção e tudo mais. Qual que é a sua opinião aí sobre o uso ético da inteligência artificial, principalmente, sobretudo, aí com o uso de celulares? Excelente comentário e é um tema que eu venho tratando nas minhas redes sociais também, em lives que eu faço no meu canal também e também atendendo professores do Brasil inteiro, né? A gente sabe que a proibição, gente, claro, se proibiu, a gente sabe, a poeira tá alta. Essa que é a grande verdade, né? Tá todo mundo falando, tá todo mundo atacando isso, então existe esse momento de retirada, assim, de tirar o pé do acelerador, vamos tirar o pé do acelerador e se estruturar para isso. De que maneira? Trazendo o uso do celular como uma ferramenta pedagógica do professor e do aluno, em ter momentos específicos para se utilizar isso. A gente sabe que isso é desafiador dentro da sala de aula, porque a gente está lidando com jovens que têm ansiedade, que estão ali, às vezes, numa idade que às vezes é crítica, né, para entender toda a questão das regras, não simplesmente do celular, mas para outras áreas da vida também. Então, o que a gente vai precisar? Vai ter que desenvolver o que a gente chama de cultura digital dentro das instituições e também principalmente, Leandro, com participação das famílias. As famílias precisam estar envolvidas nesse processo, até no comportamento dentro de casa. Então a gente vê, não é difícil você encontrar aquela imagem típica, né, da família estar numa mesa jantando, tá com o prato de comida aqui, tá com o celular do lado aqui, às vezes tem 5, 6 pessoas numa mesa e ninguém conversa com ninguém. Até em restaurante também é costumeiro a gente ver essa cena. Então tem muito dessa questão do comportamento, não simplesmente dentro da sala de aula, tá, Leandro? E dentro das escolas, mas também, por exemplo, a gente tem estatística de que a terceira causa que mais mata no trânsito é o uso do celular. Então tá muito vinculado ao comportamento das pessoas com o uso desse celular. Realmente a gente desenvolveu algumas campanhas de conscientização, né, para desenvolver essa cultura digital do uso em momentos corretos dentro da sala de aula para utilizar o celular. Não é a todo momento que a gente precisa ter o celular à nossa disposição, mas ter momentos específicos para que ele sirva como um assistente pedagógico. E aí sim, quando a gente está falando de uma assistência pedagógica, uma abordagem pedagógica com o uso do celular, a gente está dando momentos específicos dentro da sala de aula para que o aluno possa utilizar para fazer uma pesquisa, para poder enriquecer um debate, por exemplo, que estando em grupos também, ou então para estudar para uma prova, então até para estudar para um próprio seminário também, ele utilizar o celular ali para poder fazer algumas anotações e ampliar aquilo que está sendo estudado. Tá? Então, acredito muito na questão da educação digital, então ampliando isso mais uma cultura digital para o uso responsável do celular dentro da educação. Você sabe que lá no colégio nós temos um programa que chama Demais Unidos pelo Respeito. É um programa que a princípio, ele foi criado para um episódio ou para uma época que nós íamos fazer palestras sobre bullying nos colégios, né, nas salas de aula. Outro tema relevante. Muito relevante. Sim. Então aí eu falei, vamos criar esse programa, Demais Unidos pelo Respeito, ele vai durar aqui 1 mês, talvez 2 meses. Pegamos a psicopedagoga para fazer palestras nas salas de aula. Legal. No fim das contas, ele acabou se tornando um programa permanente, né? E eu uso esse programa Demais Unidos pelo Respeito para falar várias coisas. Eu acho que a educação ela é uma parceria entre escola e família, né? Perfeito. Não cabe à escola, e eu deixo claro para os pais isso daí, a educação dos filhos. Né? A educação cabe à família, mas eu posso apontar para o pai e falar assim, pai, seu filho está falhando aqui, ó. O comportamento dentro de sala de aula não está dentro do esperado, dentro do que a escola espera. Assim como a administração do ensino cabe à escola, né? O pai contrata a escola para transmitir ensinamentos e cultura para o filho dele. Perfeito. E aí eu acho que também a família deve, né,
auxiliar a escola fala assim, ó, meu filho está com dificuldade em matemática. E aí o colégio, que é o gestor do ensino, pelo menos no Demais Educativo é assim que funciona, a gente vai pegar esse aluno, pega pela mão e nós vamos dar um reforço, enfim, a gente vai olhar com atenção. Mas o que eu digo aí, falando a questão do celular, é que o aluno ele vem pronto, deveria pelo menos vir pronto e ter essa ideia que o uso do celular é uma ferramenta, pelo menos dentro do colégio, deveria ser uma ferramenta pedagógica. Perfeito. Né? E não para ficar jogando, não para ficar consultando a rede social durante o horário de aula. Tá? Perfeito. Como eu digo, os meus exemplos, eu sempre uso assim, aqui em Indaiatuba nós temos uma avenida famosa que chama Avenida Presidente Kennedy. Perfeito. E eu sempre pergunto para os pais, eu falo assim, você pode andar 150 por hora na Avenida Presidente Kennedy? Os pais falam, não, eu não posso. Eu falei, não, você pode. O seu carro dá 150 por hora. Exato. E você pode, porque tem espaço. Eu falei, você não deve. E você sabe que se você passar do limite de velocidade, que é muito menos do que 150 km por hora, você vai tomar uma multa. E eu não preciso de um policial sentado no banco do passageiro para te inibir a não andar nessa velocidade. Exatamente. Né? Aliás, eu não preciso de um policial na Avenida Presidente Kennedy. Você vai andar no limite de velocidade, porque você sabe que você terá sanções. Exato. Né? Eu falei, por que o seu filho precisa que o professor tire o celular dele, que o professor chame a atenção dele toda hora, que Perfeito. O celular tem que ser retirado e colocado no corredor para que a mãe tenha que ir lá tirar o celular? Não, ele tem que saber que ele não pode ir, ponto. Exatamente. Né? O celular, durante o horário de aula, é proibido. Exato. Assim como é proibido uma série de coisas, né? Sim. O aluno não pode xingar, ele não pode desafiar, ele não pode xingar o professor, ele não pode xingar o colega de sala de aula, Exato. Né? É uma regra de convívio. Sim. Mas você sabe que nós fizemos uma outra, na verdade foi uma live com uma educadora, uma doutora em educação, e ela falou, eu te fiz um corte até no canal do YouTube aqui do colégio, e ela fala o seguinte, você veja, as crianças, elas estão aprendendo a viver, né? Sim. Aprendendo a vida. Eu tenho um casal de filhos também, e os meus filhos são um pouco maiores, já estão até saindo da escola, entrando na faculdade, e eu falo para eles, eu falo até pro meu filho mais velho, eu falo assim, ó, filho, até aqui o pai te ensinou aonde tinha que ir. Eu falei, até um tempo atrás, na verdade. Agora eu seguro sua mãe e falo, ó, é melhor você ir por aqui do que não ir por lá. Eu falei, mas a decisão é sua. Né, ou enfiar o dedo na tomada. Exatamente. Eu falei, agora eu estou soltando a sua mão para você seguir a sua vida. Eu falei, então, o tempo em que os alunos estão no colégio, eles estão sendo formados cultural e educadamente também para uma vida social. Perfeito. Eu falei assim, e eles precisam entender que a regra tem que ser cumprida. Sim. Ah, mas eu não concordo. Então converse, a gente pode mudar a regra, mas desde que a regra é regra, ela tem que ser cumprida. Perfeito. O exemplo que eu dou para os pais é o seguinte, a escola é uma mini sociedade. Né? Sim. Se você não pode fazer lá fora algumas coisas, você vai ter sanção, ou sanções no caso, eu falei, dentro da escola é a mesma coisa. Exatamente. Né? Então eu acho que o uso do celular deveria ser desse jeito. Não deveria nem ser assunto para ser discutido em lei, né? Sim. As famílias deveriam ter essa ciência, mostrar para os seus filhos que dentro da sala de aula só deveria ser usado o celular para assuntos pedagógicos com a autorização do professor. Exatamente. Eu tenho entendimento que dentro de sala de aula a maior patente é a do professor. Perfeito. Tá? Assim como na vida em sociedade, né? Sim. Você tem um ambiente com pessoas onde você tem a atuação da polícia, de Sim. repente num conflito, a polícia ela é uma autoridade policial. Exatamente. Né? Eu posso não concordar, eu tenho mecanismos para discutir a atitude daquele policial. Sim. Né? Assim como tem mecanismos para discutir a atitude do professor, mas em princípio, a regra, o professor é a autoridade. Sim. Mas você veja, o que eu percebo também é que os próprios pais, eles acabam por descumprir essas regras. E o assunto foi assim, essa entrevistada, ela falou exatamente isso. Ela falou, os pais que deveriam ajudar o colégio nesse ensinamento, eles acabam mandando mensagem de WhatsApp pro filho durante o horário de aula. Pois Eles falam assim, filho, olha, a escola não deixa que você acesse o celular. Mas, 10h15 eu tô mandando. E aí, filho, o que você achou, tal? Tô indo pra loja, tal, posso te pegar à tarde. O filho tá em aula. Então, né? é um período de aula. O pai também não poderia. Ele deveria não incentivar, deixando de
de mandar mensagem. E aí eu recebo mensagem de pais falando assim, mas eu preciso falar com o meu filho. Eu falei assim, gente, a escola é a mesma desde o tempo lá de trás, onde não tinha celular. Exatamente. Eu falei, a sua mãe deixava você lá na frente da escola e vinha te pegar no final do dia. Se acontecesse alguma coisa, a secretaria ligaria para você. Exatamente. Né? Eu falei a mesma coisa, a escola está pronta para cuidar do seu filho com segurança. Essa falsa sensação de que eu tenho que ter informação imediata, ela não existe. Né? Não. Eu vou ter o controle. Não vai. Se acontecer alguma coisa com seu filho, a escola está lá para tomar as decisões. Exatamente. Você com o celular a quilômetros de distância do seu filho, Sim. não vai conseguir fazer nada. Assim como acontece na educação infantil, né? Que você, por exemplo, eu tenho meu filho Joaquim que estuda lá, eu deixo ele lá confiando nas pessoas que estão lá. Não preciso ficar mandando mensagem para ele. Uma que ele não tem celular. Entendeu? Então é a mesma sistemática. Exatamente, acaba atrapalhando, né? Sim. E todas as escolas elas estão aptas Claro. a cuidar do filho, a ministrar as aulas, a escola está preparada, né? Sim. Para receber o filho com... Ela não é só o professor, a escola tem toda uma estrutura, uma estrutura de funcionários atrás Perfeito. para cuidar dos seus filhos. Mas vamos falar sobre você aqui, a sua expertise em sala de aula. Você se apresentou como formador de professores, mas você é professor também ou só é formador de professor? Não, eu sou professor também, porque tem que ter conhecimento de causa, né? Então, mas isso é uma coisa que até colegas professores também, né, que são formadores de outros professores, a gente sai da sala de aula, às vezes, por alguns períodos específicos, mas a sala de aula não sai de dentro da gente. E para ter conhecimento de causa, né, a gente precisa, de fato, estar com os alunos, saber o que está acontecendo, para realmente, a gente sempre brinca, né? Tem muitos professores, colegas também, que falam assim, a gente vê uma palestra, às vezes, de um especialista, não sei da onde, mas ele nunca deu aula no 6º ano, ele não sabe o que acontece, né? Então, assim, a gente tá sempre... Eu procuro sempre estar envolvido com os alunos, mas, assim, até respondendo sua pergunta, que áreas que eu dou aula? Bom, hoje, atualmente, estou dando aula de maker e robótica, e também eu chamo de cultura digital, né? Que são o envolvimento de todas essas inteligências artificiais com os alunos, né? Então, por exemplo, como que o aluno pode utilizar o celular de uma maneira responsável, como que ele pode utilizar o ChatGPT, e também a questão do maker e da robótica, onde eu trabalho a parte de criatividade com os alunos. No ensino superior, né, eu atuo mais nas áreas técnicas, né, engenharia de produção, logística, já dei aula na engenharia civil também, né, com temas mais voltados para a de comunicação, gestão em marketing, inteligência de mercado. Então, eu sou bastante versátil, tanto na graduação quanto na pós-graduação com os alunos. Agora, em 2022, agora já estou agendado para dar aula na pós-graduação com ferramentas logísticas. Então, eu estou sempre permeando essas áreas aí, né? Então, desde sala de aula, eu tenho essas práticas aí pedagógicas também. Já tive a oportunidade de dar aula de comunicação empresarial, que era uma área totalmente diferente, né? E aprendi bastante também. Então, dentro de sala de aula, estou dessa maneira também, né? No ensino mais básico, parte de cultura maker ali, robótica, cultura digital, e no ensino superior, mas nessas áreas mais técnicas. Maravilha. E você tem alguma história inspiradora aí com o uso de tecnologia, uso de inteligência artificial que aconteceu dentro de sala de aula que você pode compartilhar com a gente? Sim, foi esse ano mesmo, uma das mais marcantes aí, inclusive essa questão do celular também, foi acho que por volta de janeiro, que foi bastante inspirador. Um aluno, a gente conversando, né, ele... professor, porque os pais me chamam a atenção para usar o celular, e eu falei assim, mas... Vamos lá, como que você está usando, né? Até era o ChatGPT mesmo. Não, na época era o Gemini, na verdade, né? Como que eu posso utilizar assim para poder pesquisar, professor? Aí eu sentei com ele e falei assim, pega aí o livro didático. Aí ele pegou o livro didático, colocou do lado, o que é o tema? Aqui é industrialização, por exemplo. Aí ele falou, coloca industrialização aí no ChatGPT, no Gemini aí para você ver. Aí ele colocou, trouxe o exemplo, falou, agora compara com o livro. Aí ele comparou os conceitos, falou, professor, tô vendo aqui, não está tão certo aqui o que ele gerou aqui com o livro didático. Falou, beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar um outro livro que trata dessa situação também, de industrialização. Então ele comparou 3 fontes, né? Falou, agora, para você ampliar mais isso, pede para ela gerar perguntas para você a respeito disso. Mas tem aqui também no livro didático. Falou, tudo bem, mas depois você pode fazer essas comparações. Então, o que eu achei interessante de todo esse trajeto, o Leandro, é que o aluno ele pesquisou em 3 fontes diferentes, ele ampliou aquilo que ele estava aprendendo, e o que foi mais legal, e depois eu recebi o testemunho dele de que tinha ido muito bem na prova.
e sem colar, sem nada, né? Ele utilizou a ferramenta para poder ampliar aquilo que estava no livro didático, utilizou um segundo livro didático e também utilizou para poder fazer perguntas. E aí ele falou assim, mas essas perguntas que eu estou colocando aqui, professor, eu posso pedir o gabarito para ele? Ele falou, não, você pode trabalhar no modelo de flashcard. Então você faz pede para ele te perguntar, você pode colocar a resposta nele, por exemplo, e comparar com o livro didático e pedir para ele te dar o gabarito depois, para você treinar aquilo que você está estudando. Então isso forçava ele a refletir aquilo, o que ele estava aprendendo ali nos livros também e com a inteligência artificial, e a inteligência artificial dava um respaldo para ele sobre o que estava correto e o que estava errado e o que ele podia melhorar. Então, esse foi um dos relatos mais legais que eu tive, que foi na visão do aluno mesmo, né? E depois eu reportei isso para o professor, era num outro colégio, né? E o professor falou, nossa, bacana, eu vou aplicar isso com outro aluno, o outro aluno que ela ia aplicar, isso daí, era até aluno com a questão da inclusão, né? O aluno tinha, se não me falha a memória, acho que era TDAH. E ela adaptou, né? Ajudou o aluno a utilizar o celular para poder estudar e com as questões dele de TDAH. Então, isso foi muito bacana e é bem recente essa questão aí, e que a gente vê que dá para fazer isso, né? E onde que foi, Gabriel? Eu falei, tá bom, Júlio, foi da sua cabeça que você aprendeu isso? Ele falou, não, eu vi isso. Tem até o historiador lá, o Leandro Carnal, ele, nas primeiras intervenções que ele fez com o ChatGPT, ele fez exatamente isso. Ele pegou um livro, né, de um determinado autor e ele interagia com a inteligência artificial, inclusive até corrigindo a inteligência artificial. Tudo bem que ali era meados de dezembro de 2022, a inteligência artificial não estava tão afiada, porque ela vai aprendendo ao longo do tempo, né? Mas essa abordagem eu achei super interessante. Ele falou, olha só que legal, eu tenho o livro na mão aqui, eu posso confirmar isso que ele está me colocando e ampliar isso que eu estou aprendendo do livro didático com a inteligência artificial como auxiliar. Maravilha. Então, vamos lá. Aquela velha ideia que nós temos de que a inteligência artificial veio para burlar os materiais, burlar as lições de casa, burlar os trabalhos, que elas vão fazer os trabalhos no lugar do aluno, com essa sua fala, que eu vou usar ela para a educação, o que vai diferenciar o aluno do estudante, né? O aluno, aquele que só vai na aula e consome a aula, do estudante, aquele que além de consumir a aula, faz a pesquisa e faz a diferença. Exato. Usando a inteligência artificial, então ele pode pedir para ela gerar conteúdo para ele, para ter conteúdo diferente do que o material de ensino tenha também, material de estudo, e ele pode, por exemplo, como você me disse aí, pedir para que ele crie perguntas, desafiar o aluno ou fazer o teste, né? Exato. Além, ele pode estender o horário de aula, o horário de estudo dele, perfeito. Preparando perguntas sobre aquilo ali, e ele pode responder essas perguntas, né, interagir com essa inteligência artificial, é isso? Exatamente isso, Leandro. Você tem ali uma ferramenta para poder ampliar aquilo que você está estudando dentro do livro didático físico. É importante dizer também, a gente não é uma substituição, é uma complementação. Você pode potencializar aquele aprendizado a partir daquele livro didático, daquele sistema. A gente não está mudando o sistema de ensino, isso é importante que se diga, né? Não é uma substituição, é uma complementação. Como a gente começou falando aqui, é para ser uma ferramenta, um auxiliar do professor e também do aluno. A gente precisa utilizar isso para nos ajudar. Tá? A resumir conteúdos, a produzir conteúdos, a nos ajudar, por exemplo, a ampliar essas pesquisas. Por exemplo, dentro do meu doutorado mesmo, eu utilizei vários artigos científicos publicados em revistas muito bem colocadas. Eu posso pegar PDFs, por exemplo, o aluno também pode pegar PDFs, colocar dentro da inteligência artificial e pedir para fazer resumos em pontos importantes do que está dizendo aquele artigo científico, dentro de uma base confiável, né? Então eu consigo, de fato, alimentar a minha inteligência artificial para poder ampliar aquilo que eu estou estudando. Então eu posso subir um documento, um PDF? Pode. E ela lê? O GPT faz isso? O ChatGPT faz isso, o Gemini a versão gratuita? Gratuita faz isso. Sério? Opa! Você não sabia. Faz. Eu subo então um PDF. Sim. Ele pode resumir aquilo para mim, ou eu posso pedir para ele, por exemplo, sei lá,
apresentar uma tese contrária contra aquilo ali, se cabe ou não. Sim. Eu posso discutir com ele. Sim. Eu posso ter um bate-papo. A ideia é essa. Exatamente. Que eu tenho um bate-papo com um professor. Eu tenho um professor ali, ou um Isso. tutor, né? Como você usou essa expressão no começo da entrevista aqui. Exatamente. Inclusive, o próprio... no celular, a gente tem a fala dele conversando como se fosse uma pessoa. Você manda uma mensagem para ele ali e ele conversa com você como se fosse uma pessoa numa ligação com você, conversando a respeito sobre esse artigo que você mandou para ele. Falou, olha só, eu tenho a minha inteligência artificial tem até nome, eu chamo ela de griot, que griot é sábio em africano, né, na cultura africana. E aí eu mando para ele um PDF, falo, ó, griot, resume para mim aqui a principal ideia desse artigo aqui a respeito dessa estratégia de aprendizagem. Né? Aí ele vai falar, ó, de acordo com esse autor que você me colocou aqui agora, ele está colocando essa e essa tese aqui, a sala de aula invertida, ele está colocando em xeque a sala de aula invertida. Aí eu posso perguntar para ele, ó, tá, qual argumento que ele está me dando para poder dizer, ele está falando que isso deixa o aluno preguiçoso, estou inventando aqui, tá? Aí eu falo assim, mas eu posso contestar isso, né, Griot? Eu acho que não deixa o aluno preguiçoso isso daí, porque eu acho que o aluno, ele tem o consumo do conteúdo anteriormente à aula, ele vai chegar muito mais embasado para a aula e o professor pode tirar dúvidas e dar conteúdo prático para ele. E aí, você concorda com isso? Aí o Griot vai falar para mim, fala assim, não, concordo com você, professor Júlio, mesmo porque existem livros que comprovam e outros artigos que comprovam o contrário que esse autor está fazendo. Olha só o nível da conversa que eu tô tendo com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela guarda o histórico. Guarda. Você falou que você deu nome para ela. Isso, exatamente. A sua amizade com ela é mais íntima do que a minha. Exatamente. Mas, com esse histórico que ele tem, ele vai te conhecendo, ele não vai dar respostas que você espera? Ou ainda assim, ele pode te contestar? Ela te contesta, o ChatGPT, por exemplo, ele chega a te falar, você está errado, ela discute com você ou ela vai te respeitar sempre e com isso ela vai te dar sempre a resposta que você quer ouvir e não a resposta que você precisa. Isso é interessantíssimo e a gente consegue chegar, a gente chama isso de fases de aprofundamento com relação à forma como ela interage com você. Você pode parametrizar isso dentro dela. Quando você clica lá nas configurações, você pode pedir de que maneira ela pode se comportar com você. Por exemplo, às vezes em determinados assuntos, eu tenho parametrizado, eu quero que ela seja mais ácida comigo, me contestando algumas coisas. Então, por exemplo, o Griot é o seguinte, ó. Você tá sendo muito gentil comigo aí. Exato. Pode pegar mais pesado. Exatamente. E ele faz perguntas ácidas pra mim, e baseado, às vezes, no que eu já mandei pra ele. Eu falo assim, ó, eu tenho esses 10 artigos aqui a respeito de estratégias de aprendizagem, tá? E aqui eu quero que você pegue pesado comigo, porque eu quero desafiar algumas teorias que existem aqui dentro desses artigos para poder melhorar a minha prática pedagógica. E ele vai me abordar nessa forma, né? Falou, ó, por aqui eu acho que você não está sabendo de maneira mais... que você vai privilegiar o aluno nessa abordagem, por exemplo. Ou então você vai prejudicar a aprendizagem do aluno indo por esse caminho, né? Ele sugere algumas coisas. Eu posso concordar ou não com ele. Tá. E na sua visão, qual que é o futuro da educação com essa ferramenta aí que está cada vez mais presente? É importante isso daí, e todo mundo quer saber, né? As cenas do próximo... Beleza, professor, onde a gente vai parar, né? Eu vou usar aí as palavras de 2 autores que eu sigo aí, tanto na parte de metodologias ativas de aprendizagem quanto de inteligência artificial. Na parte de metodologias de aprendizagem, nós temos aí o professor José Moran, que estuda as metodologias ativas de aprendizagem desde o século passado, está em sala de aula, já tem doutorado nessa área, né? Ele fala o seguinte, que o ensino vai ser cada vez mais híbrido. Hoje, da onde você estiver, você vai aprender alguma coisa, né? Então, as informações estão ao clique de distância, né? Então, vai ser cada vez mais misturado. A educação vai se dar de uma maneira tanto utilizando o formato desplugado, né? Ou então presencial, quanto também no virtual. Então, tudo isso, esses 2 mundos, eles vão estar cada vez mais mesclados dentro do ambiente educacional. Os professores, eles vão se tornar cada vez mais mentores e realmente companheiros do processo de ensino-aprendizagem, muito mais o orientador, né? E o aluno vai se tornar muito mais protagonista. A gente querendo ou não, o aluno ele tem o celular no bolso, ele vai pesquisar antes de você, ele vai querer validar aquilo que você está falando na frente dele, não adianta, não tem como a gente tirar isso deles, né? Então a gente está partindo para esse princípio.
partindo para a inteligência artificial, eu tenho como referência a professora Dora Kaufmann, também, que pesquisa inteligência artificial há muito tempo, professora da PUC. Pesquisa há muito tempo, ela é colunista de vários jornais, e ela diz o seguinte, que a chegada das inteligências artificiais é um convite, é uma oportunidade que nós, educadores, temos de repensar as nossas práticas pedagógicas. De que maneira? Ajudando esse aluno a utilizar essas tecnologias, a inteligência artificial de uma maneira ética, de uma maneira produtiva, de uma maneira que realmente se torne esse auxiliar. Tá? Então, é isso que eu vejo hoje, é o que eu acredito, né, baseado nesses dois autores, fora outros aí que eu tenho aqui também como base. E todo dia, Leandro, é uma surpresa, é uma caixa de surpresa, né? A gente vê notícias, a gente vê leis, a gente vê a questão do celular, e a gente tem que estar se desconstruindo todo dia para a gente poder entender todo esse mundo, entender o mundo do aluno, entender essas necessidades dos professores e o que o presente e o futuro aguarda da gente com relação à cidadania, à ética e à inteligência artificial para o hoje e para o futuro. Maravilha, Jurô. Deixa eu te perguntar uma coisa. O nosso canal aqui, como eu apresentei no começo, é um canal voltado aos pais de alunos, aos próprios alunos e professores, né? Isso. Qual que é a sua dica aí para as famílias? Ótimo. Tá? Falamos aqui de professor. Qual que é a sua dica para as famílias para ela incentivar ou para ela fiscalizar, não sei se é necessário fiscalizar, o uso da inteligência artificial dos seus filhos, alunos? Dicas aí para a família para que ela estimule que seu filho use corretamente e eticamente a inteligência artificial nos seus estudos. Olha, é assim, não é uma fala minha, eu acho que é até meio clichê, né, isso aí. O melhor processo de ensino-aprendizagem, a melhor metodologia, né, que se dá, o nome que se tem para isso é exemplo. Então, seja o exemplo que você quer que o seu filho siga, né? Eu vou me colocar aqui também na fogueira, né? Porque eu trabalho no mundo digital, tem minhas comunidades aí tudo no digital, tem minhas redes sociais aí, enfim, todo operando. E a gente se pega, por exemplo, às vezes indo para jantar com a família, às vezes o celular vem junto no automático. E aí, o que eu faço? Eu me policio. Falo, não, é hora de jantar com a família, pego meu celular, coloco lá no quarto, coloco lá na sala e fico longe dele. E a hora que eu for jantar com a minha família, eu vou jantar com a minha família. Vou conversar, vou interagir com meu filho, vou interagir com a minha esposa. Então, eu acho que muito são a gente policiar esses horários e dar exemplo para os nossos filhos. Falar, não, agora não é esse horário. O Joaquim, meu filho, também assiste desenho no YouTube. E tem um celularzinho velho lá que ele assiste também, né? Só que não é toda hora que ele assiste. São os momentos certos. Falar, não, agora a gente vai assistir televisão, agora a gente vai fazer um desenho, agora a gente vai passear, agora a gente vai sair, agora a gente vai andar de bicicleta. A gente precisa trazer essa molecada também para poder utilizar o fora de casa também, né? Então ter esses momentos de exemplo para a gente colocar regras. Não tem jeito, a gente realmente precisa criar aquela rotina para poder dar exemplo para os nossos filhos de momentos certos que eles precisam usar aquele celular. E claro, colaborar nesse sentido também, ó, você está indo para aula, filho, o momento que você tem lá com o professor, é aquele momento de 50 minutos daquela aula de geografia e 50 minutos você tem que prestar atenção ali. Se tiver um momento de celular, o professor ele vai passar essa orientação. Falar, beleza, pessoal, tivemos aqui 10 minutos de explicação, agora os outros 40, a gente vai fazer uma pesquisa aqui no celular, a gente vai fazer um debate, mas isso com orientação do professor. Então, assim, gente, é o exemplo que a gente tem dentro da sala de aula que a gente vai replicar aí para ajudar a educação. Vou entrar num tema polêmico aqui, hein? Vamos lá. Ainda mais aqui no Brasil, que futebol, né? Todo mundo discute tudo. Isso. Na sua opinião, qual que é a melhor inteligência artificial? ChatGPT, Gemini, Copilot? Ai, meu Deus do céu. Difícil, hein? Ou se a pessoa tem mais afinidade? Por exemplo, eu já testei várias. Ah, tá. Né? Pensei que você perguntou se eu... Não, o que eu prefiro. Opinião pessoal. Não, sim. Por exemplo, entendi. fala a sua opinião, fala a minha depois. Tá, vamos lá. Ó, eu gosto muito de utilizar o ChatGPT. Porém, para professores e também alunos também já teve esse caso. Falar, professor, eu tenho muita dificuldade, por onde eu começo? Começa com o Gemini. O Gemini eu acho mais simples. Né? Gemini é o do Google.
Ele é do Google. Isso, Tá. o Gemini é do Google. Ele Inclusive, é mais simplão. esses dias eu vi que você coloca um plugin no próprio Google Chrome, né? Isso. E quando você faz pergunta no Google, vem a resposta primeiro do Gemini. Isso, exatamente. É importante. Ainda bem que você lembrou disso, eu tinha esquecido desse detalhe e para falar assim, exatamente, agora está mais integrado o Gemini nas ferramentas do Google. Então você vai ver ele permeando ali as ferramentas, então isso ajuda muito também. Porque ele, por exemplo, você tem costume de usar o Google Documentos, que é o editor de texto do Google. Ele vai estar ali já meio que camuflado ali no Chrome, então é mais fácil de você utilizar, não é uma coisa extremamente, aquela mudança brusca, né? Então você consegue trabalhar de uma maneira mais integrada. Então eu sempre costumo sugerir o Gemini, tá? Começa por ela. Começa por ela. Eu estava sugerindo a Luzia, né? Então, um tempo atrás aí. Só que depois agora surgiu, né, outra inteligência artificial também das ferramentas do Facebook, né? Que é aquela... Esqueci o nome dele agora, né? Porque agora ele tá até ali dentro do próprio WhatsApp. Isso que eu ia te falar. O WhatsApp agora tem uma, né? Tem. Esses dias eu vi minha filha usando. Isso. E eu não... Falei, talvez tenha que atualizar. Por isso que eu falo. No começo que eu falei, cara, é muito rápido. Ontem não tinha, hoje tem, amanhã já é passado. Aparece um ícone lá, pulando, você fala, que ícone é esse, né? Então, agora ele tem agora, que é... Do WhatsApp. Essa é do WhatsApp. É do WhatsApp. É da ferramenta, é da Meta, né, na verdade. Isso, eu tava tentando lembrar o nome, Meta. E agora ele tá ali integrado, agora ele fica aparecendo ali, quando você vai pesquisar um nome ali no WhatsApp, se você quiser, você pode fazer uma pergunta para esse inteligência. Pro WhatsApp. Pro WhatsApp. Fala assim, ó, me dê sugestão para um bolo de cenoura, por exemplo. Pode ser coisas mais aleatórias, né? E ele vai dar para você ali como se fosse a Luzia. Quando eu estiver conversando com você. Sim, por exemplo. Desculpa a minha ignorância. Não, aqui. não, Mas exatamente. Eu tô num chat conversando com você, Uhum. eu e você, ela é num chat. Isso. Eu tenho Como é o nome dessa inteligência artificial? Posso dar nome pra ela ou ela tem nome? Ela tem um nome, eu não lembro o nome agora, mas é da Meta, na verdade. Da própria Meta. Da própria ela Meta. Fica ali, ela fica ali. Puxo ela. Isso. Meta aí, né? Meta AI. É, Meta AI. Inteligência artificial. Isso, A exatamente. produção aqui, ó, ajudando a gente. Obrigado, no produção. podcast. Não dá pra lembrar de tudo. Legal, Mas bacana, isso. cara. Então, dentro da conversa, eu não testei ela ainda. Mas fora da conversa, quando você tem a lista de contatos, você apertando nela ali, ou então na pesquisa mesmo, você pode perguntar, você pode acionar ela. E ela já responde pra você. Bacana. Tá? Então, dessa forma. E de novo, sua opinião. Vamos Quero lá. te jogar na fogueira aqui. Vamos lá. Mas questão de segurança, o que você acha? Tem teorias da conspiração? Tem. De novo, são ferramentas novas, é igual lá atrás. Pra mim é a mesma coisa do que quando inventaram o microcomputador, e aí todo mundo fala, ninguém vai ter que trabalhar tal, e tudo mais. Mas, qual que é a sua opinião sobre questão de segurança? Porque se ela armazena informação, ela tem a minha informação. E aí, se eu assisto o Exterminador do Futuro, eu não Exato. tenho como não fazer a comparação. Eu tô na fase em que eu tô dando informação para ela. Isso. Né? Mas, na sua opinião, isso daí vai ser uma ferramenta, continuará sendo uma ferramenta, veio para ficar. Não, eu acho que daqui um ano, como tá tudo mudando, daqui um ano vão inventar robô e aí a gente vai ser igual aquele desenho lá que a população tá fora do espaço, fica o dia inteiro sentado, interage com outro humano só por tela. Sim, assim, na verdade, o surgimento da inteligência artificial surgiu através das questões éticas também, né? Então existe todo um aparato aí, a humanidade está se preparando para isso também, né? Para realmente colocar um limite para isso, né? Então, por exemplo, até falando uma coisa bastante prática, né? Professor, eu devo colocar o endereço da minha casa dentro da inteligência artificial? Não tem a necessidade disso. Número do meu CPF? Não precisa também, né? Então, você não precisa colocar... Quem detém essa informação? A própria empresa, né? Ela dá aquelas informações embaixo lá que ela não divulga, ela não usa. Por enquanto, a gente tem isso como segurança de informação. Né? Mas se eu traçar um paralelo a isso daí, já antes do tempo da inteligência artificial, eu já tinha lojas virtuais, sites, o próprio Google, que está aí há 200 anos, o Yahoo, que era antes dele... ele vai ter as minhas informações, ele vai ter as minhas buscas, ele vai ter as minhas chaves, experimenta as minhas clicar em qualquer lugar, pronto, você tá ferrado. Você clicou no tênis ali, vai aparecendo tênis. Só tênis o dia inteiro. Exato. E bora... O tio Zuckerberg fala que não tá tudo... Não vaza. Não... Não, o que eu quero dizer é isso. A gente tá preocupado com isso aí é a minha opinião agora, né? A gente tá preocupado com alimentar uma empresa com informações,
Mas a gente já faz isso há muito tempo. O Facebook, ele sabe da sua vida, coisa que você não sabe. Gente, o Google, meu Deus do céu, tem a informação, gerir as informações do planeta, tá tudo na mão dele, gente. Então, é uma coisa assim, que a gente já está nisso, na verdade, né? Agora, assim, a minha opinião a respeito disso, eu acho que tem que ter, sim, leis para isso, né? Então, por exemplo, se eu não autorizei, por exemplo, determinadas coisas, não pode ser divulgadas, né? Então, eu acredito piamente, pelo menos por enquanto, nisso, viu, Leandro? Maravilha. O Júlio, vamos lá, a gente está partindo para o encerramento aqui. Uhum. Quais as últimas ideias aí, os últimos toques que você poderia deixar para os professores? Tá. Como que os nossos professores poderiam lidar com essa mudança? Ah, Leandro, não é mudança, já está aí há 2 anos, né? Uhum. A gente está falando aqui em educação. Tá? Sim, a inteligência artificial, ela tá aí já há bastante tempo. A gente já faz fotos com inteligência artificial, a gente já faz vídeos com inteligência artificial, já pergunta, tem bate-papo com inteligência artificial. Isso. E a gente vê muita informação gritante, né? Eu acho assim, eu sou, vamos falar da parte média, né? Eu tenho informações pontuais de pessoas que têm relacionamentos de amizade com inteligência artificial e acaba tendo problemas psicológicos porque deixa de se relacionar com pessoas humanas. Um caso ou outro aí também que você vê que foge à população média, né? Mas a inteligência artificial, ela já está aí há bastante tempo. Queira ou não queira, a gente já usa há bastante tempo. Sim. A gente tem que aprender a usar ela. Como o Pode Mais é um canal voltado para educação, diga como que os nossos professores podem melhorar ou podem florear a sua aula com o uso de inteligência artificial. Isso vai substituir o trabalho deles, isso pode ajudar a isso. Ele pode, enfim, algumas ideias aí suas. Tá, vamos lá. A primeira coisa, a palavra de ordem, eu acho que é assim, calma. Né? Calma, pessoal, calma. Eu sei que é muita informação, tá chegando muita coisa. Falar, professor, por exemplo, essa semana mesmo, né? Falar, professor, nossa, mas surgiu a outra inteligência artificial. Eu vi um vídeo do YouTube de uma outra que faz som, faz música, faz poema. Gente. Então vamos lá, calma. Primeira coisa é calma, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: vá em doses homeopáticas, né? Utilizando a ferramenta de uma maneira um pouco mais cadenciada, sem se cobrar tanto. Porque realmente mexe com a nossa sociedade, a gente fala, mas eu não sei nem o ChatGPT ainda, não sei nem o Gemini, já estou falando lá do Copilot, estou falando do Meta-AI, enfim. Mas pegue uma inteligência artificial, aquela que você mais se adapta. Eu sempre... mais se adapta, na verdade, eu sempre recomendo o Gemini porque ele é mais simples, ele já está na ferramenta do Google ali, tá? Tem até dentro do próprio Canva também, que é a ferramenta de design também, tem lá o texto mágico, e vai interagindo aos poucos com essa inteligência artificial. E aí, uma outra situação também que eu sempre costumo dar de conselho para os professores: vá colocando dentro da inteligência artificial alguns cenários típicos que você tem dentro da sua sala de aula. Então, por exemplo, hoje eu tive uma aula de geografia, trabalhei com as crianças lá, mas eles tiveram muita dificuldade para decorar o nome das rochas lá, enfim, né? E aí, coloca isso para a inteligência artificial e vê o que ela responde para você. Vai interagindo com ela, vai conversando mesmo. E a partir disso, o que é legal, Leandro, quando você vai interagindo aos poucos com a inteligência artificial, ela vai te dando alguns insights ali que vai fazendo você ter um olhar para uma coisa que você não tinha pensado anteriormente. Então isso é legal até para você poder realmente refletir aquelas práticas pedagógicas, sem cobrança, né? E você pode ir lendo aquilo ali e consumindo como se fosse um conteúdo que você consome na internet mesmo, para você poder repensar as suas práticas pedagógicas e ir trazendo aqueles cenários para você poder ter uma visão diferente daquela sua que está dentro da sala de aula. Então vai interagindo com a inteligência artificial aos poucos e vai ampliando isso. Quando você vê, isso está na sua rotina. É igual dirigir e andar de bicicleta, não tem jeito, tem que mexer. Igual, por exemplo, eu tenho muitos colegas, professores da comunidade que falam assim, professor, tô com dificuldade. Tá, mas você acessou quando o ChatGPT? Eu utilizei em fevereiro. Aconteceu isso mês passado. Falei, mas você não usou mais, entendeu? Como é que você vai desenvolver o que a gente chama de fluência digital? Você tem que ter contato, né? Vai interagindo aos poucos, como dizer, com calma, sem cobrança. Quando você vê, vai estar na sua rotina, tá? Maravilha, gente. Então é isso. Encerramos aqui esse episódio do
Pode Mais, o podcast do Colégio Demais Educativo. O convidado de hoje é o professor Júlio Passos. O professor Júlio Passos é professor nosso lá do Colégio Demais Educativo. Ele apresenta, ele treina, na verdade, né, Júlio? Ele treina professores a como os professores utilizarem a inteligência artificial para a educação, para ministrar aulas, para melhorar, é o que eu falo, eu estou dando ferramentas, o colégio, né, ele está dando ferramentas através do Júlio para que esses professores melhorem as suas aulas, tornem essas aulas atrativas para os alunos. E se você é aluno do Colégio Demais Educativo, para o ano que vem, nós teremos novidades. O professor Júlio, que já, além das aulas dadas aos professores, ele estará lá. Ele já está dando aula para alguma série, alguns anos, de cultura maker, né, professor? Isso, cultura maker. Cultura maker, Robótica. né? Robótica também, alguma coisa assim. E nós vamos ter aí alguns cursos, estamos planejando, vocês serão avisados, sobre cursos de inteligência artificial. E todo o uso da inteligência artificial, seja ela para o estudo, e talvez nós vamos abrir aí para os pais também para o uso no trabalho, mas o nosso foco, a princípio, é o uso da inteligência artificial no estudo, né? Para que os alunos utilizem ela para melhorar como ferramenta, é a Barça do ano 2025, para que melhore o seu estudo, transformando o aluno em um estudante. Tá? Nós vamos pegar na mão do aluno e explicar para ele, use a ferramenta desta maneira, você vai tirar muito mais proveito dela, tá? Se você quer continuar recebendo informações sobre as mais diversas matérias e assuntos sobre o mundo da educação, seja você professor, seja você aluno ou pai, mãe de algum aluno, siga o Colégio Demais Educativo nas nossas redes sociais. Eu vou colocar aqui embaixo e também na descrição todas as nossas redes sociais. E siga também o professor Júlio Passos, principalmente se você é professor e quer melhorar a sua aula, quer se tornar um professor diferente, um professor que vai conseguir chamar a atenção, vai conseguir prender a atenção dos seus alunos. Siga o professor Júlio Passos, que ele tem dicas interessantíssimas de como você pode melhorar a sua aula.